Aô, meu povo, conseguiu, aí. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Não tava conseguindo não, minha gente. Mas deu tudo certo, tá top, graças a Deus. Vamos que vamos pra cima? Como é que vocês estão? Boa noite, Camila. Tudo bem? 100%? É porque eu tô mexendo aqui no computador desde semana passada, né, gente? Boa noite, Alexandre. Que bom ver vocês, cara. Que bom, que bom, que bom. Boa noite, Bruno. O link de vocês, ele já é um link que eu deixo fixo, sabe? Então eu sempre entro por eles. E aí eu tinha colocado outros links e entrei por outros links. Mas enfim, deu certo. Amém. Vamos lá. Gente, hoje eu quero passar um monte de informações para vocês, inclusive que agorinha, né, estava tendo a votação para saber se o Enem ia ser adiado. Vocês viram? Tava tendo agorinha uma votação aí. Na verdade não terminou não, mas futuramente teremos aí algumas representações sobre ser adiado ou não. Para vocês isso não vai mudar. Para vocês, pelo contrário, isso vai, na verdade, fortificar, né? Poder colocar aí a longo prazo uma estratégia de estudo, né? Se aumentar aí, não dá nada não, pô. A gente vai para cima, né? Ok? Positivo, positivo, positivo? Então, para nós não vai fazer essa diferenciação. Eu quero começar com vocês falando de algumas coisinhas. E aí, para destacar, eu queria aqui, ó, a primeira pergunta que um aluno fez. Gente, eu descobri hoje que se eu deitar assim, ó, fica melhor para vocês, né? Se eu deitar assim, ó, acho que dá para ficar maior, ó. Ó lá, ó. Ó que top. Fica melhor para vocês, pô. Eu descobri hoje esse negócio aí. Tá? Peço desculpa, que eu devia já ter visto isso anteriormente. Mas tá bom. Antes tarde que nunca, né? Deixa eu só colocar aqui. Isso aí. Ó, a pergunta era o seguinte aqui, ó. Um aluno mandou uma mensagem, eu não sei se é do período noturno, não lembro agora, mas mandou uma mensagem assim: Curirim, em um tema que já tem na coletânea, a dignidade, olha aqui, ó, a dignidade aí, ó, a palavra dignidade, tá vendo aí, ó? Dignidade, tá vendo? Em um tema que já tem na coletânea, a expressão dignidade, eu não vou poder usar, por exemplo, o artigo 1º, porque o artigo 1º prevê a dignidade da pessoa humana. Né? Essa foi a teoria dele aí. E eu achei um tema muito massa, cara, porque de fato dá para se pensar, né, sobre isso. Mas na realidade é o... Tá de boa aí, gente? Vocês estão me vendo? Tranquilo? Meu aqui parou um pouco. Eu consigo colocar um negócio aqui para ele. Vamos ver se vai melhorar aqui. Vamos ver lá se vai melhorar. A pergunta dele foi o seguinte: se tem a palavra dignidade na minha coletânea, eu posso usar uma citação que também tem a palavra dignidade, que na coletânea tem dignidade pela Constituição. Então eu vou poder usar? E aí a resposta é, gente, sim, na verdade vai ficar lindo. Por quê? A coletânea fala que tem dignidade na Constituição, mas não especifica. Então você, se souber onde está na Constituição, eu já vou falar que está no artigo 1º, inciso 3º. Né? Se você conseguir falar isso, fica mais autoridade. Fica mais próximo de algo com autoridade. Então, quando você coloca lá, conforme o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, existe a dignidade da pessoa humana. O cara fala assim, caraca, o cara conseguiu associar o texto base para dar a base àquilo que ele tinha de repertório sociocultural. Olha que top. Tá? Então, na realidade, não é ruim, é muito bom. Se tiver alguma coisa relacionada a um levantamento do IBGE, você não vai usar IBGE, mas você faz um levantamento do jornal Correio Brasiliense. Entendeu? Então, essa imagem aí foi o que algum aluno me mandou, não lembro quem foi agora, mas algum aluno me mandou aí a respeito do assunto em destaque. E eu achei a pergunta dele super massa. Beleza? Então, se tiver a palavra lá, mas não tiver explícito qual que é o artigo,
de onde que é a fonte dos dados, sei lá mais o que, você pode usar como citação. Não é cópia, você não está copiando nada. Você está pegando a palavra dignidade, mas a dignidade você pode usar. O tema era sobre morador de rua precisa de dignidade, pô. Então não é, tipo, porque tá na coletânea que você não pode usar, tá? Então você pode pegar a palavra dignidade e pode pegar também a citação que é prevista no artigo 1º, inciso 3º. Ok? Ó, o Bruno aqui comentou, ó, vocês comentaram aqui pelo computador, deixa eu ver aqui. O Bruno comentou. Eu coloquei o artigo 1º e usei os dados de drogas ou álcool e desemprego como causa. Legal, boa, boa. Até porque é um assunto complicado, né, Bruno? É um assunto tenso, né? Para saber o que colocar. Eu colocaria, Bruno, dificuldade do trabalho, no caso desemprego, igual você colocou aí, e eu colocaria escolaridade, tá? Ah, você usou os gráficos. Legal, perfeito, Bruno. É assim que faz. De verdade. Perfeito, perfeito, perfeito. É assim mesmo. Tá? Então, padrão, padrão, padrão. Bonitinho, parabéns. Tá, vamos lá, volta comigo aqui. Então, gente, pode usar, tá? Fica até legal. Ó, a Cecília, grande Cecília, deixa eu ver aqui o que ela colocou. Cecília colocou o artigo 1º, artigo 5º, comentou sobre escolaridade. Isso, Cecília, boa. Eu não gosto de ficar falando muito de lei, Cecília, porque não são todos os alunos que curtem, sabe? Então eu não gosto muito de ficar falando de lei. Mas assim, eu prefiro lei do que qualquer outra coisa, tá doido? Ah, eu prefiro lei. Então, parabéns, você fez o que eu faria. Eu colocaria o artigo 1º, talvez o artigo 5º, fala da igualdade, né? Pode ser. E escolaridade. Os dois argumentos que eu trabalharia seria escolaridade, seria uma representação, e o desemprego, que eu acho que foi o Bruno que falou aí. Tá? Eu não ia usar o termo desemprego, eu ia usar a dificuldade trabalhista, que é diferente, né? É diferente. Tipo, tem tudo a ver com o trabalho, mas as suas representações são diferentes. Tá? Então, parabéns. Cuidado só, Cecília, para não ficar usando sempre o mesmo repertório. Tipo assim, só artigo, só filosofia, só sociologia, entendeu? Cuidado só com essa pegada aí. Beleza? Vamos lá. Ah, outra pergunta. E eu fiz até um vídeo sobre isso. Quem me acompanha aí no Instagram viu. Me perguntaram como escolher um assunto para poder argumentar. Como ter noção de um tema, porque a pessoa perguntou bem assim, ó, as pessoas, né? Foram várias pessoas. Me perguntaram bem assim, ó. Ô, Curirim, eu consigo fazer a introdução, eu já decorei o uso de conjunção ali, começar com inicialmente, terceiro parágrafo além disso, tal. Mas ainda assim, eu tenho dificuldade em me organizar no texto. Eu tenho dificuldade em colocar no texto aquilo que de fato seria bom para ampliar meus argumentos. Parece que meus argumentos são tão poucos, são tão pequenos, sabe? Eu queria aumentar. Tá, já vou olhar o seu aí, tá bom? Seu bate-papo aí. E aí falam isso, sabe? Que não dá conta de aprofundar, que não tem contexto suficiente e etc. E sabe fazer um texto, mas chega na hora, na parte de argumento, não consegue desenvolver. Gente, vamos lá, pega o bizu. Você já tem que ir para sua prova com algumas perspectivas. Você não pode chegar lá do nada. Então, algumas coisas você já tem que ir na cabeça. Por exemplo, as suas citações. Já tem que ter algumas coisas na cabeça. Igual, por exemplo, aí a Cecília decorou, o Bruno aprendeu ou decorou, tanto faz. Decorou as constituições, entre outras coisas. Você tem que ter mais ou menos essa pegada, sabe? De ter alguns repertórios. Para quando cair o tema, você conseguir colocar, já que você sabe a estrutura. Aqueles que de repente não sabem o que falar ou sabem demais, tem que entender que existe a necessidade de seleção de argumentos. Como que funciona isso? Para os que sabem muito sobre o assunto, pode ser um problema. Ele querer colocar demais, não pode. Tá? Então ele tem que colocar só o suficiente. O que é o suficiente? O que está previsto na coletânea. Se a coletânea fala que é para falar sobre estudo e sobre desemprego, então vai na coletânea, esquece o que o Curirim falou, porque a coletânea está te indicando aquilo. Vamos supor que assim, os problemas de inclusão no Brasil. Pode ser um monte de inclusão. Pode ser inclusão de quem é cego, de quem é surdo, de quem tem deficiência física, de quem... Olha o tanto de inclusão. Qual inclusão eu vou saber que eu vou ter que trabalhar com a coletânea? Então, primeira coisa é saber o que a coletânea consegue te ajudar no texto em questão, no tema em questão.
Sacou? Segunda perspectiva, você ter, né, essas citações que eu falei para vocês, mas você ter também a noção de que por meio de uma única palavrinha você consegue tirar, às vezes, ponto positivo e ponto negativo. Então, vamos lá, calma, respira. Na violência contra a mulher, não no ato de violência contra a mulher, no tema de violência contra a mulher, existe um ponto positivo, que é a criação das leis de combate à violência. Isso é ponto positivo no tema da violência contra a mulher. Porque em outro tema você não vai ter oportunidade de usar. Entendeu a lógica? Por que é ponto positivo? É um ponto positivo porque antigamente não existiam leis e agora já existem. Ah, Curirim, mas elas não são tão eficientes. Beleza, aí já é outros 500. A não ser de fato aplicáveis, etc., são outros 500. Mas que estar a favor de uma lei é positivo é bacana, cara. A criação é bacana, é inegável, gente. Agora eles criaram a lei que homossexual pode doar sangue. Eu não sei se vocês viram. Pode doar sangue. Então é benefício, cara. Benefício, pô. Antigamente não podia doar sangue, mas cadê a igualdade entre todos? Entendeu? Então, a homofobia não tem benefício. Mas sobre o tema da homofobia, existe um argumento que você pode usar que é benéfico. Que é, por exemplo, ter a liberdade da doação de sangue. Entendeu qual que é o lance? Então é mais ou menos isso. Então, tente achar ponto positivo. Tente achar ponto negativo. Sobre todo tema tem essa pegada. Beleza? Às vezes não é sobre a ação. Intolerância religiosa. Não tem ponto positivo para intolerância em si. Agora, tem um ponto positivo do Brasil ser um país laico. De ter leis de repressão a atos de intolerância. É ponto positivo. Então, se você quiser trabalhar essas duas premissas aí dos seus argumentos, é possível. É só não desesperar. Quando você pegar a folha de redação, já divide ela na sua cabeça. A introdução eu vou dividir em 3 frases. A primeira é uma citação, a segunda é o tema, e a terceira é onde coloco o que eu vou trabalhar nos desenvolvimentos. Depois, nos desenvolvimentos, eu vou dividir em 3 frases. Eu vou começar retomando o que eu coloquei na introdução, depois eu vou sustentar com uma citação, depois eu vou concluir colocando uma consequência e uma breve solução. Entendeu? Tenta dividir isso, faz um projeto de texto, pô. Dá certo, tá bom? Dá certo. Vamos lá, vamos para outros temas aqui. Gente, se tiver dúvida, é só perguntar. Inclusive, deixa eu ver aqui. Camila, professor, eu utilizei o desemprego juntamente com a escolaridade, que não resolveria somente oferecer o emprego, mas sim uma formação devido à exigência do mercado hoje. Perfeito. Perfeito. Não, 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 tá topíssimo. Topíssimo, Camila. É isso mesmo. Foi pra cima. Parabéns. É isso mesmo, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar algumas coisas aqui pra vocês, mas tá tudo certo, viu, Camila? Tá certíssimo. Tá, deixa eu colocar isso aqui e tá de lado aqui, tá difícil agora. Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Esse aqui. Vamos lá, então. Muita informação aí pra vocês. Meu celular ficou de cabeça para baixo. Deixa eu voltar e voltar agora. Aí, garoto. Isso mesmo. Ó, bem, ano passado eles queriam colocar como tema, né? Meio ambiente, mas esse ano é mais possível do que o ano passado. Pelo seguinte, eu não sei se vocês sabiam, existe como você fazer, programar queimada, né? Eu não sei se vocês sabiam disso. Dono de propriedade rural, etc., eles podem programar queimadas, a fim de que essas queimadas aí, elas sejam, elas aconteçam, né? Para que não, para que possam produzir os produtores agrícolas, né? Para que eles possam ter, os fazendeiros possam colocar gados, entre outras coisas, tá? Então é possível queimar algumas partes, é possível queimar, né? E aí lá na Amazônia eles proibiram agora por causa do coronavírus. E aí qual que foi a referência? O fato de que a queimada ela gera problema pulmonar, ela gera problema respiratório. Então foi proibido, né? Mais um, olha aí para vocês verem. Olha para vocês verem quando eu falo tudo.
São os agroboy, é tipo isso. Os agroboy, eles gostam de fazer isso aí, né, para destruir o meio ambiente aí. Não é bem destruir, né? É destruir, sim. O lance é o seguinte, um benefício aí do corona, né? Se é que pode falar que é um benefício, a gente acabou de falar do ponto positivo, né? Não vão destruir o meio ambiente, não vão colocar fogo aí na Amazônia, né? Para poder plantar e etc. Não sei se isso pode ser considerado um benefício, mas tá aí, beleza? Então tá no Senado Federal, é importante vocês saberem. Próximo, deixa eu ver. Gente, eu trabalhei com vocês esse aqui, né? Aquilo que está no jornal, mês de junho, não sei o quê, não sei o quê, né? Trabalhei com vocês bonitinho. Aí, eu não sei se eu terminei esse aqui, ó, esse do lado direito aí, eu terminei? Planejamento? Conversa comigo aí, fala sim, não, sim, não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que não, Camila. Beleza, foi a melhor resposta que eu tive aqui. É, Então, todo tema ele tem um ponto que pode ser considerado, por exemplo, esse da queimada aí é um deles, né? Quem é de agronomia deve ter odiado o que eu falei, né? Como assim o Curirim fala disso, não sei o quê? Porque existe um paradoxo. Todo tema do Enem existe um paradoxo, tá? Existe a Lei Maria da Penha, mas ela ainda não é suficiente para acabar com a violência doméstica. A internet é muito benéfica, mas quando tem os algoritmos, quando tem as fake news, aí ela se torna maléfica. Entendeu? Então, assim, em tudo existe essa dualidade. Em todos os temas do Enem existe essa dualidade. Moradores de rua. A Constituição prevê moradia. O artigo 6º, gente, fala sobre tudo, inclusive sobre moradia. Fala sobre maternidade, fala sobre gravidez, fala sobre segurança pública, escola, fala tudo, o artigo 6º. Mas, infelizmente, existem ainda muitos moradores de rua. Entendeu qual que é o lance? Então, existe paradoxo em todos os temas do Enem. É importante você encontrar isso antes, para planejar a sua redação, tá? Um círculo vicioso, as coisas acontecem, não para de acontecer. Nós tivemos problemas agora em relação ao coronavírus, mas nós já tivemos peste negra. Nós não, Deus me livre, tá repreendido, né? Mas já existiu na história peste negra, já existiu aquela gripe espanhola que matou milhões, gripe espanhola, entre outros, né, problemas. E até hoje a gente não tinha UTI suficiente, né, para uma pandemia. Ninguém no mundo tinha UTI suficiente. Então é um círculo vicioso. Será que daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá quando, não vai surgir um outro vírus ou uma outra problemática? E será que a gente vai ter condição de tratamento? Ou esse círculo vicioso vai se fazer notório novamente? Entendeu? Então é mais ou menos, é bom você encontrar isso. Todo tema de redação dá para você encontrar isso, tá? Análise com postura científica. Qual que é a postura científica para o tema como é que fala? Moradores de rua. São todas aquelas situações que falam onde existe um indivíduo livre, mas ele se encontra acorrentado. Qual que é a corrente do morador de rua? Não ser tratado com dignidade. Immanuel Kant fala que existe uma maneira coletiva de agir. Análise científica é você pontuar isso na sua redação. Lá no terceiro parágrafo, chega lá e coloca, além disso, cabe mencionar também que, conforme o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é evidenciado por uma maneira coletiva de agir. Aí você coloca ponto, né? Diante disso, nota-se o porquê da representação de muitos não garantirem empatia com os moradores de rua. Muitos, cara. Será quantos de nós votamos em algum presidente, algum prefeito, algum governador que promoveu tirar a galera da rua? Eu não votei, cara. Eu não votei. Votei para outras áreas. Mas para a área de morador de rua, eu não fui. Tipo assim, vou votar nesse cara porque ele vai tirar os moradores de rua da rua. Eu não vou ser hipócrita, não adianta. Entendeu? Talvez hoje eu votaria, mas eu não votei na última eleição. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, análise científica é essa falta de empatia, por exemplo, prevista por Immanuel Kant. Isso é análise científica. Não é só achismo, não é só isso de baixo aí, ó. Não usar o tom panfletário, que é aquele negócio assim, as pessoas não se preocupam com os moradores de rua. Tá, por quê? Por que estão falando isso? Isso é panfletado, isso é generalizante. Entendeu? Evidenciar o lado humano da questão é importante. Tipo assim, vocês lembram que eu falei a respeito do
que a bebida não trazia nada bom. Lembra que eu falei isso para vocês? Acho que foi na aula passada, né? Que eu falei que tinha uns alunos que tinham falado que, não, Curine, não pode falar isso, não. A culpa não é da bebida, é de quem bebe. Vocês lembram de eu falar disso, da bebida? E aí eu fui e comentei bem assim, ó. Gente, se o trem não traz nada bom, tinha que acabar com esse trem. Aí a galera foi falou o quê? Não, Curirim, não tem que acabar não, ué. Tem que punir quem fez alguma coisa por causa da bebida. Aí eu falei assim, beleza, ué, vai punir. Mas e a pessoa que morreu? Aí eu falei assim, infelizmente morreu, né? Mas o cara vai ser punido. Gente, cadê o lado humano do negócio? Uai, morreu, morreu? É assim agora? Entendeu? Então, o lado humano da questão não é isso, não. Não é você tratar o cara, punir quem fez merda, não. É tratar também quem sofreu. Vamos lá, vamos lá. Ontem ou antes de ontem foi o dia contra exploração sexual infantil, né? Foi antes de ontem, sei lá. Foi o dia de exploração sexual infantil. Aí você vai colocar, tem que ter castração química. Tá, mas e a criança que foi explorada? Você não vai colocar nada na sua redação? Você não evidenciou o lado humano? Você não acha que tem que ter tratamento psicológico para ela? Tem que ter assistência social? Coloca na redação o lado humano. Não se esqueçam disso. Tá? Importantíssimo, tá? Aí aqui, final aí, do lado direito aí, ó. Do lado direito a gente não tinha falado, não. Bizu aí, ó. A gente ainda não tinha falado, não. Apontar momento social que originou. Cara, todo o tema do Enem meio que dá para você pensar no momento que originou. Não é certeza que você vai saber, mas dá para você pensar. Quando que originou os moradores de rua? Vai, chuta aí, chuta aí. Alguém chuta aí para mim, por favor. Quero a participação de vocês. Cadê a Cecília? Vai lá, vai lá, vai lá. Quando que ele originou, gente? Desde a época de Jesus já tinha. Boa, gostei. Resposta curta e grossa. Igual Tramontina. O que mais? Revolução Industrial? Boa, Bárbara. Boa, boa, boa. Mas é isso, tipo, seria morador de rua no Brasil, né? Tipo, seria mais isso. Mas tá. Boa, boa resposta aí. Foi mais precisa do que a Camila. A Camila foi meio panfletada. Mas valeu, Camila. O lance é o seguinte: é, no Brasil, entre tantos aspectos, século XVI, né? Existe uma diferenciação muito grande da casa colonial com o restante, né? Tanto que eu acho que Gilberto Freire fala em uma das obras dele aí sobre isso. Então, século XVI. Tá, se você quiser ser mais preciso, após a escravidão, né? Após a escravidão surgiu muito, muito morador de rua. E se você quiser ser ainda mais assim próximo, um êxodo rural, um êxodo rural, a galera saindo do campo, vindo para a cidade, não encontrando aquilo que eles necessitavam para poder se garantir aí, beleza? Em qualidade alimentícia, em qualidade trabalhista, em qualidade de moradia, entre outros. Ok? Então dá para dar uma analisadinha. E reconhecer a essência da polêmica, e esse último item eu coloquei, porque é o seguinte: vocês lembram que eu falei que algumas pessoas não achavam que era um problema manifestação? Tem que tentar achar a essência da polêmica, cara. Manifestação, gente, manifestar não é um problema. Agora, o ato que traz a manifestação é um problema, gente. É sempre assim, é inegável. Bem simples, eu expliquei para vocês na aula passada. Ninguém sai fazendo manifestação se tiver ganhado 1 milhão. Não existe manifestação dos milionários. Ganhamos 1 milhão, ganhamos, não existe. Entendeu? Então tem que reconhecer o problema, a polêmica aí. Sai corona, tá repreendido. Positivo? Então é mais ou menos isso. Tá. E aí eu trouxe para vocês aqui, apenas para que vocês tenham conhecimento sobre o assunto e etc., algumas divisões aí, ó, que são importantes para vocês. De repente vocês estão cansados de usar aí o tal do governo. O governo deve, lá na conclusão. O Estado deve. Entendeu? Para de ficar usando governo, Estado, governo, Estado. Você nem sabe qual que é o tema, mas você já sabe que você vai usar o governo na intervenção. Aí eu coloquei 3 possibilidades, ó. Poder executivo, né, aquele que executa as leis, ou seja, implementa, veta projeto. Se for federal, a bagaceira, quem resolve é o presidente. Se for estadual, são os governadores. O Enem é federal. Então quem está se organizando aí é o presidente. A votação está acontecendo pelo Senado, né, agora. Beleza?
Então, o Poder Executivo é bom. É quem faz a parada acontecer. Se vocês quiserem colocar. Diante disso, é importante que o Poder Executivo, por meio do Ministério de Segurança Pública, estabeleça funções de maior punição e aumento de efetivo policial. Pode pôr. Fica mais bonito você falar, o governo deve proteger o cidadão. Parece que o Caiado vai proteger a gente, né? Tá? Ah, tá errado a governo? Não. Tá errado a Estado? Jamais. Só que, assim, muita gente usa, né? Mas não tá errado, não. Poder Legislativo é aquilo que cria as leis, né? Elabora as leis, beleza? O poder legislativo ele tem uma representação aí de fazer com que o Estado seja regulamentado por meio daquilo que eles criaram, né? Fazem a conduta dos cidadãos versus a organização pública e privadas. Né? Eles cuidam de tudo isso aí, o poder legislativo, por meio das leis. As leis fomentam isso. Tipo assim, ó, não vamos longe, não. Vamos pegar o exemplo de um governador, tá? Nós sabemos que o governador aí, ele imputa por meio do Poder Executivo, mas é o Legislativo que assume essa conduta de, por exemplo, ter uma abertura de comércio ou não ter. Entendeu a importância do Legislativo? O Legislativo é massa, cara. É só meio defasado, mas é massa. Só critério de conhecimento. O chefe do Executivo aí é o presidente, para quem não sabe, tá? E aí por isso que deu aquela treta lá com o Moro. Só que o critério de conhecimento aí. Poder Executivo, que é quem faz a parada. Tá? E por fim, o Judiciário, cara. O Judiciário, né? Justiça, beleza? Ele fiscaliza o cumprimento das leis. Ele julga aí a necessidade, né? De fazer cumprir e ver quem não as cumpre. Tá? O Judiciário aí é o cara que deveria impedir muita coisa, inclusive no Brasil aí. O executivo deveria fazer, o legislativo aí ele faz umas presepadas de vez em quando, e o judiciário é aquele que deveria fiscalizar, beleza? Então quem quiser usar lá na conclusão pode, é uma maneira legal de concluir usando um agente diferente, né? Algumas formas para vocês usarem isso aí ó, crie, esses verbos aí são bons, ó. Crie, amplie, reformule, fiscalize, aumente salários, faça investimentos. Pode usar essas palavras aí, ó. Curinha, eu não sei se vou decorar, se eu vou aprender certinho a usar esses esquemas aí de poder. E aí eu posso usar, tipo, o governo e usar essas formas aí? Pode. Se você quiser usar lá, o governo deve criar, tá? Eu só quero que vocês entendam que essas expressões aí embaixo, ó, essas expressões aí são expressões boas, tá? Elas são expressões aí de redação nota 1000. Eu retirei elas de redação nota 1000. Criar, ampliar, reformular. Vamos lá, uma de cada vez, vamos lá. É importante que o governo crie concursos públicos para o aumento do efetivo policial, só um exemplo. É importante a ampliação das vagas de medicina, engenharia e direito para os meus alunos do Colégio Planeta entrar na UFG. Ampliar. É importante reformular a lei de liberação do porte de arma de fogo para que as pessoas que não têm passagem criminal possam adquirir. Sei lá, só um exemplo, tá? É importante fiscalizar as leis existentes para que de fato aconteça punição. É importante aumentar os salários dos servidores públicos, em especial os professores, para que a educação seja de qualidade. É importante investimentos na área de... Entendeu qual que é o lance? Então, assim, é bacana. É bacana, é bacana, é bacana. Tá? Vocês usarem essas palavras aí para poder articular bonitinho o que você pode fazer na redação. É bom, bom, e ela meio que é de forma imperativa, né? Crie, amplie, tá? De forma imperativa, então é interessante. É no mínimo interessante. Ok? Deixa eu só tirar um negócio aqui. É no mínimo interessante, tá? Eu acho interessante. Vamos lá. Gente, o INEP... Ixi, ficou pequeno, deixa eu ver se... Tá, vamos fazer assim, depois a gente faz na de baixo. O INEP, ele soltou alguns temas de área. Eu trouxe para vocês aí, não para acertar, mas para que vocês conheçam. Será que vocês dariam conta de fazer uma redação sobre esses temas? Tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu só... Aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que é um... Eu vou circular só os temas que eu acho que são bons, viu? Os temas que eu acho que não são tão bons, eu não vou circular, não.
Circular não, como é que fala? Destacar. Esse primeiro eu acho topíssimo. Esse primeiro aí, ó. Homeschool. Primeiro, ele já era uma perspectiva é, no Brasil. Já em alguns lugares muito afastados já tinha homeschooling. O nome é americanizado, não é? Pois é. Nos Estados Unidos já funciona. A Europa inteirinha já funciona. Homeschooling. A criança aprender em casa com a mãe e tal. Existem os pontos negativos, né? Sempre que o pai e a mãe têm condição pedagógica para ensinar a criança ela não se habitua a estar entre outras crianças, né? Aquele negócio de tirar nota melhor, nota pior, saber conviver com as diferenças, não é certo? Em contrapartida, o afeto do pai e da mãe especialistas dizem, né, que faz com que a criança aprenda 30% a mais. Tá? Então, o homeschooling é um projeto massa, e aí eu não preciso falar nada, né? Sem querer, os pais aí, principalmente fundamental, estão tendo que fazer homeschooling, né? Estão tendo que fazer, ué, por causa do corona. Beleza, ok. Esse Plano Nacional de Alfabetização não é um voto meu, não. Vou até apagar aqui. Não é um voto meu, não, tá? Sim, porque, beleza, é algo novo, né? 2019. Só que, assim, a culpa é muito do governo, né? A culpa é muito, muito, muito do governo. Então, não sei se colocaria, não. É bom saber falar, tá? Sobre a alfabetização. O 3 aí, ó, topíssimo esse 3. 3 é topíssimo. Eu risquei só o de cima, né? O 3 eu não risquei nada. O 3 aí é topíssimo. Topíssimo. Educação à distância. Olha o que vocês estão fazendo agora. Estão aprendendo à distância. Deixa eu te contar um segredo. Nunca mais vai deixar de existir educação à distância. Nunca mais. Eu troco meu nome se eu estiver errado. Agora, é lógico que vai ter as aulas presenciais também, óbvio. Mas eles vão usar a educação à distância aí para dar um suporte. Não precisa ter dúvida disso. Eu troco meu nome. Beleza? Então, a educação à distância é o ouro. Positivo? Evasão escolar. Não sei, cara. Não sei se evasão escolar seria um bom tema, porque tem um pouco de culpa também do governo. Mas eu sei que 30% dos estudantes no corona pararam de estudar. Pararam de estudar. Pais de escolas particulares tiraram seus filhos porque não conseguiram pagar. E aí eles não arrumaram escola pública para estar estudando, então nem o suporte eles tiveram, né? Suporte da tecnologia, etc., eles tiveram. Então, 30% a menos de estudantes é automaticamente de evasão escolar. Positivo? Tá? Importante saber. Educação financeira. Esse ano, cara, entrou a matéria de educação financeira para as escolas, as séries fundamentais. Tá? Então, é um bom tema, educação financeira, porque esse ano virou lei. Todo ensino fundamental tem que aprender sobre educação financeira. Tá? O 6 aí, duvido demais. Autonomia das universidades públicas, duvido, duvido. O ministro ele é meio parceiro do presidente, eu não sei não, duvido. Ideologia partidária nas instituições de ensino, também duvido, mas a gente sabe que tem, né, gente? Fala comigo aí, ó. Conversa comigo aí, preciso de vocês agora. Existe ideologia partidária nas instituições de ensino? Vou melhorar a pergunta. Tem gente que se posiciona politicamente e meio que quer fazer você acreditar aí nas verdades deles? E aí? Sim, primeiro. Quem mais? Só um sim? Com certeza, Bruno. Com certeza, né? Gente, existe. Não deveria, mas existe, né? Tem um monte de gente aí querendo arrumar aí seus votos para seu lado direito, esquerda e etc, né? Infelizmente. Ok? Próximo. Aqui, legal. Deixa eu diminuir aqui, porque a gente vê os dois, ó. Meio ambiente e sociedade. Vamos lá. Primeiro, para meio ambiente, o que eu aposto, o que poderia ser, o que não poderia? Eu só aposto sustentabilidade. Acho que todo tema de meio ambiente pode ser cobrado, você pode usar aí sustentabilidade. Todo tema de meio ambiente, todo tema de meio ambiente você pode usar sustentabilidade. O agronegócio arrebenta com o meio ambiente, não é? A não ser que tenha sustentabilidade. Então, mesmo se não for um tema principal, sustentabilidade pode ser usado no eixo central meio ambiente, tá? Crise hídrica, da mesma forma. Existe a crise hídrica por vários fatores, entre eles pelo consumo exacerbado da água, seja para agronegócio, seja para, enfim. E aí poderia ter sustentabilidade também, tá? Então, para meio ambiente, eu só apostaria em sustentabilidade. Para a sociedade, desaparecimento de pessoas eu acho complicado cair, mas é importante você ter noção sobre isso. A adoção de criança, eu não sei se vocês viram,
facilitar a adoção de crianças, para que elas não fiquem confinadas no orfanato, etc. Eles facilitaram na época agora do corona, mais um benefício aí que o corona trouxe, né? Então, a adoção de crianças pode ser justamente por causa disso, por essa facilitação. Teve aquela votação pelo Senado, 6 votos a 0, se não me engano, foi isso? 6 votos a 0, isso mesmo. Sobre a legalização do aborto. Ó, bom tema, hein? Eu falei para vocês, antes de sair essa lista aí, eu falei para vocês, tá? Bom saber. Alfabetização tecnológica de idosos. Cara, topíssimo. Ué, minha mãe teve que aprender a usar Instagram, criar um Instagram. Minha esposa criou o Instagram da minha mãe para ela poder vender as roupas dela e etc. Né? E minha mãe já é uma idosa, tem 60 anos. Beleza? Então, bom tema, bom tema, bom tema, bom tema. Criminalização da homofobia se tornou crime, acho que desde o ano passado, se não me engano. E racismo, são bons temas. Bons, eu não vou colocar aí no meio do pacote, aí não, mas são bons temas, sim. É importante saber. E por último, cultura indígena, tá? Também bem bacana, dá para trabalhar bonitinho, bonitinho, bem em cima aí, sem medo. E só para finalizar aqui, esses aqui, deixa eu ver, não apareceu para vocês não. Vamos lá. Só para finalizar aqui, mais 3 áreas de eixo central aqui, ó. Vamos lá. Primeira e segunda área, saúde, cara, top, top, top. Vai cair, eu troco meu nome se não cair, saúde mental. Em outro, não precisa ser no Enem. Pode ser em outro vestibular, etc. Mas vai cair. Saúde pública, por causa do esquema aí do corona, né? Pode ser que seja cobrado. Revolta da vacina, eu acho que você vai usar como alusão histórica, beleza? Doação de órgãos, também duvido cair. Ano passado tinha mais, né? Tinha mais chance. E esse ano, doação de sangue pode ser por causa do negócio dos homossexuais que agora podem doar sangue, né? Desde 1988, eu acho que eles não podiam doar sangue, agora eles podem, tá? E eu não sei se vocês viram, quem doa sangue tem estado aí que está dando prioridade para o tratamento de Covid. Eu não sei se vocês viram. Tipo assim, na chance de ter 2 pessoas com Covid, quem doa sangue tem a prioridade. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso aí. É uma boa forma, porque teve uma redução significativa no banco de doação de sangue. Beleza? Lei de abuso de autoridade, não sei se cairia sobre saúde pública, segurança pública, não. Acho muito complicado para aluno de ensino médio conseguir falar. Tá? Sistema prisional, cara, olha, tem um concurso aberto aí para vocês de ensino médio. Tem um concurso aberto lá do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. Salário bom, tipo R$ 6.000, aí com desconto vai para 5.000, se não me engano, 4.800. Nível médio. Tá aberto o concurso público. E é para sistema prisional. Ano passado teve uma prova para sistema prisional. Eles mudaram a categoria, não é mais agente penitenciário. Agora se fala polícia penal, mudou. E aí mudou também as condições, né? Agora eles podem andar armados, entre outras coisas. Tá? Então o sistema prisional pode ser cobrado. Sabe o problema no sistema prisional? Tipo, na época do corona agora, muitos receberam liberdade provisória por causa do corona, né? Eu não entendo muito bem o porquê não, porque na realidade era mais fácil não deixar que ninguém entrasse, né? Mas ao invés de fazer isso, a galera soltou algumas pessoas aí, etc., alguns indivíduos na sociedade que estavam presos por causa do corona. Porte de arma foi aí uma das promessas, né, o que seria aplicado aí pelo presidente, né, a liberação do porte de arma. Aí, enfim, o projeto não foi para frente, mas é um bom tema, é importante você saber. E para acabar, algo que envolve a economia, né?